Otávio e hoje nós vamos dialogar um pouco sobre Prolabore. O salário mínimo ele teve reajuste dia 1º de janeiro de 2011. Nós precisamos entender qual é a sua relação com a retirada de Prolabore do sócio e também qual é o impacto que isso vai gerar na vida do micro e pequeno empresário. Bom, primeiramente o reajuste foi de 5,26%, passou de R$ 1.045 para R$ 1.100 a partir de 1º de janeiro. Agora nós percebemos na prática que é muito comum o sócio da micro e pequena empresa, sobretudo nos primeiros anos de vida da empresa, ele atrelar a sua retirada de Prolabore ao valor do salário mínimo. Então isso é muito comum a gente perceber na prática. Mas isso não é uma regra. Precisamos deixar isso bem claro, não é uma regra que a retirada de Prolabore seja exatamente o valor de um salário mínimo, ou 2 ou 3. Então é importante que o empresário ele entenda o que é o Prolabore e qual que é o impacto disso depois na sua vida. Pois bem, então o que é o Prolabore? Prolabore é uma locução em latim, que vem do latim, que significa pelo trabalho. Então, o sócio que exerce algum tipo de trabalho, ou seja, que ele coloca em prática ali seu esforço físico e mental para administrar a empresa, ele deve ser remunerado por isso. Então, resumidamente, o Prolabore ele compõe a remuneração do sócio. É como se fosse o salário do sócio. Então, uma vez que o sócio ele exerce esse trabalho para administrar a empresa, ele será remunerado com este valor de Prolabore. Consequentemente, haverá tributação sobre este valor de Prolabore. Haverá o recolhimento de INSS e também do imposto de renda. Por isso, é preciso entender a importância do valor da retirada de Prolabore. Pois bem, agora uma pergunta clássica. Quem define o valor do Prolabore? Não é o contador. Quem define o valor do Prolabore são os próprios sócios, é o próprio empresário. Inclusive, consta no contrato social uma cláusula em que os sócios definirão, poderão fixar um valor de retirada de Prolabore. Agora, para definir este valor, os sócios, os empresários precisam pensar em alguns critérios. Bom, primeiro entender que não necessariamente precisa ser o valor do salário mínimo. Então pode ser R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 8.000. Então são os sócios que vão definir. O segundo ponto é entender se a empresa, se a pessoa jurídica tem condições financeiras para custear mais essa despesa. Porque o Prolabore, assim como o salário dos empregados, assim como a despesa de água, luz, telefone, aluguel e as demais despesas, o Prolabore também é uma despesa. Então, as condições financeiras da empresa precisam ser suficientes, a receita nesse caso, para cobrir mais essa despesa. Então, o sócio precisa levar isso em consideração também quando for definir o valor da sua retirada de Prolabore. Um outro critério que pouco se observa, mas de extrema importância, é que também precisa haver uma coerência neste valor, porque o Prolabore compõe a remuneração do sócio. Então, este valor está condizente, por exemplo, com o custo de vida do sócio, porque isso vai impactar lá na frente, quando fizer o imposto de renda, no ano seguinte, no início do ano seguinte. Então, pensa bem, quando nós estivermos fazendo o imposto de renda do sócio, e a gente colocar aquele rendimento tributário que durante o ano anterior foi apenas um salário mínimo, será que isso será suficiente para justificar o aumento de patrimônio dos sócios, para justificar as despesas que vão constar também no imposto de renda, como, por exemplo, despesa como educação dele ou dos dependentes, plano de saúde. Então, precisa também ver esta coerência do custo de vida com o valor do Prolabore. E o quarto ponto, que eu atribuo como também de extrema importância, é que este valor de Prolabore ele será a base de cálculo para o INSS, então para os benefícios previdenciários. Então, aquela sócia gestante, por exemplo, que ela tem direito a receber o salário de maternidade, então o valor do Prolabore vai impactar no valor do benefício. O sócio que, porventura, ele ficar doente, ele tiver que se afastar por alguns meses, ele tem direito a receber o auxílio-doença, então o valor do Prolabore vai impactar neste benefício. E o sócio que vier a falecer, os benefícios dele, os beneficiários dele, terão direito a receber a pensão por morte. Então, este valor também vai impactar. E, por fim,
a aposentadoria lá na frente. Então, o INSS, na última reforma previdenciária de novembro de 2019, alterou novamente a base de cálculo, o cálculo dos benefícios. Não vai considerar os últimos salários de recolhimento, vai considerar um período histórico, desde julho de 94 para frente, todos os salários. Então, não adianta aumentar, por exemplo, o Prolabore, a base de cálculo do INSS, quando estiver próximo de se aposentar. Então, precisa pensar nisso desde já, ok? E, por fim, uma pergunta que não quer calar, uma dúvida recorrente que nós recebemos dos nossos clientes, é o seguinte questionamento: o sócio, ele é obrigado a ter a retirada de Prolabore? Pois bem, a rigor, inexiste, não há uma legislação, não há legislação, expressa legislação, algo que obrigue o sócio a ter essa retirada de Prolabore. Porém, há um entendimento que se o sócio, ele trabalha, ele administra a empresa de alguma forma, ainda que à distância, ele será remunerado por este trabalho, que seria o Prolabore, e sobre esta remuneração haverá o recolhimento do INSS e do imposto de renda. Via de regra, o sócio, ele pode retirar recursos da empresa por dois caminhos: retirada de Prolabore, que é essa remuneração pelo seu trabalho, e a retirada ou antecipação de lucros. Quando ocorre apenas a retirada de lucros e não tem a retirada de Prolabore, há um pequeno risco, inclusive legal, sobre isso. Por isso que nós sugerimos que haja sim a retirada de Prolabore, ainda que para apenas um dos sócios da empresa. Tá bom? E se você curtiu o nosso vídeo, se você gostou deste conteúdo, certamente acredito que ele possa ser de grande valia para o micro e pequeno empresário administrar a sua empresa. Compartilhe também com seus amigos que também têm empresas. Se você gostou, deixe aí o seu joinha, curta esse vídeo, deixe seus comentários, inclusive sugira quais assuntos quer ver nos próximos vídeos, que nós faremos com bastante carinho, ok? Muito obrigado, em nome da equipe da PHD Contábil.